Seja bem-vindo ao Homero Pop, o seu podcast de cultura, mitologia e literatura com uma pitada de mistério histórico e, é claro, um toque de polêmica. Esse podcast é parte de um projeto de extensão universitária realizado por alunos do curso de Letras da Universidade de São Paulo. A nossa proposta é trazer à tona essas influências homéricas de um jeito diferente, com bom humor, leveza e sem aquela vibe acadêmica que às vezes pesa. Meu nome é Isabela Gama. E eu sou a Tainá Alves. E hoje a gente começa do começo, literalmente. Quem foi Homero? O pai da Ilíada? Da Odisseia? Ou será que nem pai ele era? Um poeta épico? Um nome coletivo? Ou um mito inventado? Prepara o café ou o vinho e vem com a gente desatar esse nó grego. Galera, pra gente aqui da letra já é muito familiar, mas saindo dessa bolha, eu sei que algumas pessoas não conhecem essa figura emblemática que é Homero, e eu quero contextualizar um pouquinho antes de começar o podcast. Quem é essa figura, Homero, e por que ela é tão importante? Basicamente, Homero é um escritor, entre aspas para quem não me vê, de 9 séculos antes de Cristo, ou seja, o mais antigo escritor de literatura ocidental que temos documentação. A Ilíada e a Odisseia são as suas obras e são os primeiros épicos existentes de todos. Ele é o pai da literatura e é dele que surgem todos os ideais ou modelos de herói, de escrita e de diversas outras coisas que temos na atualidade. Na antiguidade, a poesia estava altamente relacionada com os deuses. Portanto, Homero foi bastante comentado por ninguém mais, ninguém menos que todos os pensadores gregos da história conhecida por nós. Ele é referência de tudo na antiguidade, gente. Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles leram e decoraram Homero. Agora, continuando o podcast, antes de mais nada, o que a gente vai contar aqui nesse primeiro bloco tem base no artigo de Christian Werner e Luiz Guilherme Couto Pereira, da Universidade de São Paulo. O nome do artigo é Vida Herodoteana de Homero. Isso mesmo! Werner e Pereira traduziram e comentaram uma das biografias mais completas e antigas de Homero, escrita por Heródoto, que era um grande historiador da Grécia Antiga. O Heródoto, por sua vez, se baseou nas aparições de Homero nos textos antigos e assim reconstruiu os passos da vida dele. E é com esses textos que a gente vai trabalhar agora. Olha que essa história é boa, mas é cheia de contradição. E é aqui que começa um mistério. Quem foi Homero? Ele foi um poeta cego? Ele foi um mero compilador de poemas? Ou uma personagem inventada para dar nomes a poemas que ninguém sabia direito quem escreveu? Vem descobrir com a gente! E para começar essa descoberta, de acordo com as informações do nosso amigo Heródoto, o nome de Homero era, na verdade, Melesígenes. Ele teria nascido às margens do rio Meles, na cidade de Esmirna, e aí ele teria sido adotado por um poeta e professor chamado Fênio, que, curiosamente, tem o mesmo nome de um Aedo que aparece na Odisseia, mas falaremos mais sobre isso depois. Sim, aparece mesmo. Mas será que é verdade? Mas assim, quando Fênio morreu, deixou todas as suas riquezas para Melesígenes. E Melesígenes, com o dinheiro que ganhou, fundou uma escola, foi professor e conquistou a admiração de todos na cidade. Aquelas histórias bem bobinhas de sucesso, né? Sim, super ao início de um filme de romance bobo. Daí surgiu, na história, um homem chamado Mentes, um navegador que convenceu Melesígenes a fechar a escola e viajar pelos mares. E daí nosso amigo viajou muito, mas muito mesmo. Visitou cidades como Cime, Focéia, Colofão, Quios e Ítaca, onde ele teria conhecido Odisseu. Como assim? O Odisseu? Sim, Odisseu. É muito louco isso, mas Heródoto e diversos outros escritores da antiguidade eram conhecidos por misturar mitos com fatos históricos em seus escritos. O que você acha da cegueira de Homero? É mito ou realidade? Então, não se sabe ao certo, mas segundo Heródoto, foi uma dessas viagens que ele teria perdido a visão por conta de uma doença,
Aliás, tem toda uma história trágica que explica por que ele virou Homero. Inclusive, é nessa parte que Melesígenes teria se dedicado à poesia, né? E quando ele estava na cidade de Cime, Heródoto diz que ele pediu apoio financeiro ao governo local e foi rejeitado. Daí um dos conselheiros disse para ele: se a gente for cuidar de cego, que em grego é Homeroi, vai aparecer um monte. E daí surgiu o apelido, Melesígenes virou Homero. Mas, gente, na verdade, a ideia de um poeta cego teria mais a ver com o simbolismo de uma figura inspirada pelas musas, aquele que vê o que ninguém mais vê, do que uma anedota histórica sem muita base. Mas tem gente, como Luciano de Samosata, que era um satirista do século II d.C., que tirava um sarro dessa ideia toda de cegueira. Inclusive, ele escreveu uma história onde Homero diz que não era cego coisa nenhuma, que tinha nascido na Babilônia e que Homero era só um nome que ganhou quando foi feito refém pelos gregos. Eu acho muito interessante os satiristas gregos. Tem uns super pesados e outros bem engraçados. Eu nunca li muito, mas os que eu sei são super legais. Mas assim, gente, no fim das contas, a biografia de Homero parece um remix. Tem pedaço de lenda, pedaço de poema, pedaço de imaginação. É quase como se a vida dele tivesse sido inventada num telefone sem fio ao longo dos séculos. Tipo na tradição oral mesmo, no boca a boca e no improviso. Se já era difícil entender a biografia do tal Melesígenes, a coisa fica ainda mais curiosa quando a gente pula para a Europa do século XVIII. Isso porque 3 estudiosos bem diferentes começaram a se perguntar seriamente: e se Homero nunca existiu? E de maneira mais ousada: e se ele foi só uma invenção? Essas teorias estão reunidas no artigo do professor André Malta e a gente vai passar rapidinho por cada um. O primeiro da lista é o Abade de Aubignac, francês que viveu no século XVII. Ele simplesmente mandou Homero nunca existiu. E para chegar a essa conclusão, ele realizou uma análise detalhada das inconsistências encontradas na Ilíada, sejam elas morais, estilísticas e narrativas. Ele juntou essas inconsistências com algumas informações históricas sobre a atividade episódica, que era como os poetas cantavam suas poesias. Segundo ele, a Ilíada seria uma colcha de retalhos feita de cantos orais, reunidos tardiamente por outros autores, como se fosse uma coletânea de poemas épicos que circulavam. É interessante que ele elenca alguns dados históricos que corroboram com a visão dele. O primeiro é a falta de provas concretas de que ele existiu. Sem nenhuma certidão de nascimento e coisas do tipo, como é que vamos confirmar a sua existência, né? O segundo dado que ele menciona é a designação dos cantos da Ilíada e da Odisseia pelo termo rapsódios, termo que originalmente indica recolha de cantos, ou seja, poemas contados e costurados entre si. O terceiro dado, que é uma extensão desse segundo, são os testemunhos antigos, sobretudo de Flávio Joséfo, um historiador do século I, que afirma que os poemas homéricos eram transmitidos oralmente, portanto, como cantos rapsódicos, até a sua compilação, o que explicaria muitas inconsistências nos épicos homéricos. Um exemplo na Ilíada de uma dessas inconsistências é a descrição feita de Paris, tido como um covarde num canto e valente em outro, sem contar as repetições desnecessárias e recontagens de eventos narrados, né? E ainda tem a problemática da cronologia, essa falta de linearidade que caracteriza o poema, como o fato de não ter na narrativa o julgamento de Paris nem a queda da cidade de Troia. Mas só um adendo, gente, isso é a marca de um poema oral, onde a repetição na fala não fica tão estranha, até porque se levaria um bom tempo para se recordar de um texto de tamanha dimensão. E isso não significa necessariamente que Homero não existiu. E todas essas especulações sempre ficam nesse lugar de você escolher acreditar em uma ou em outra. Ou, pensando agora, quem quiser descobrir a verdade mesmo pode vir aqui na Letras fazer pesquisa. Estão super convidados vocês ouvintes. Vem fazer grego e latim que a gente recebe vocês bem. Mas agora, sem as piadinhas, vamos ver outra perspectiva histórica. O italiano Giambattista Vico acreditava em outra coisa. Em seu texto sobre a descoberta do Vero Homero,
Ele defendeu que Homero até existia, mas como um símbolo, um caráter coletivo, como ele mesmo dizia. Segundo Vico, Homero era a culminação da voz poética do povo grego heróico. Esse povo que cantava sua própria história precisava de um nome para eternizar tudo isso. Homero foi o escolhido. Vico enfatiza que os poemas homéricos refletem um modo de pensar mítico e poético de uma civilização primitiva, no sentido de que era anterior à escrita e não que eles eram pouco evoluídos. E era por meio da oralidade e pelo canto poético que era feita a preservação cultural. E seguindo essa linha de pensamento, a Ilíada e a Odisseia seriam os registros de costumes e visões de mundo da Grécia Antiga, de 8 séculos antes de Cristo, galera. 8 a.C., bem mais de 2025 anos atrás. Meu Deus! Mas assim, concluindo essa história toda, então, para Vico, Homero era um caráter simbólico, ou seja, é um nome dado àqueles que cantavam a história de seu povo, certo? Sim, é como se Homero fosse uma ideia, fosse um cargo ou um adjetivo dado aos poetas da tradição oral. Eu não sei em qual deles acreditar, sinceramente. Eu sou mais do Abade, e eu acho que Homero não existiu. Mas temos mais um pensador para ver hoje. O último, o inglês Robert Wood, e a sua obra Ensaio sobre o Gênio Original de Homero e os seus escritos, que é de 1769. Esse pensador defende que Homero existiu sim, mas ele não sabia ler e nem escrever. O Wood viajou o Mediterrâneo para comparar os lugares descritos na Ilíada e na Odisseia com a realidade. Ele queria provar que Homero existiu sim, e que ele era um observador bastante atento e sensível da realidade antiga. A raiz da ideia de Wood é também baseada no fato de que os poemas da época eram de caráter oral de uma sociedade pré-manuscrita, onde a história e a cultura eram apoiadas inteiramente na memória e na declamação, já que na época em que Homero teria vivido, o conhecimento dos sistemas de escrita eram muito restritos a algumas pessoas, e os materiais usados para escrita, como pedra e madeira, eram escassos. Caramba! Como assim, então? Homero fez os poemas e alguém escreveu para ele? Sim! Segundo Wood, essa ausência da escrita teria livrado Homero das limitações formais da literatura escrita. E diferente do que o abade francês pensa, esse autor, Wood, defende que outra pessoa teria escrito os poemas homéricos no lugar de Homero. E, portanto, Homero ainda seria o autor legítimo das obras, mas não teria sido ele quem escreveu os textos propriamente. Tipo um ghostwriter antes de Cristo. E as ideias de Wood foram super influentes, né? Foram elas que abriram caminhos para os estudos arqueológicos e filológicos do século XIX. O cara foi em diversas localidades escritas na Ilíada e na Odisseia só para comparar com a realidade. É muito legal. E assim, gente, cada um desses autores do século XVIII respondeu à pergunta quem foi Homero de um jeito diferente. Um diz que ele não existiu, outro diz que ele era todo mundo, e o terceiro diz que era só um cara, mas sem papel nem caneta. Bom, mais uma vez, caro ouvinte, fica a seu critério escolher o correto. E é justamente essa disputa, essa falta de certeza, né, que faz de Homero uma figura tão fascinante. A gente não sabe quem ele foi, mas sabemos o impacto que ele causou, e isso talvez seja o mais importante. Agora que a gente já conversou um pouco sobre os mistérios que rondam a vida de Homero, vamos falar um pouquinho sobre as suas obras? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre os aedos. Esse termo, aedo, se refere a um tipo de poeta clássico que cantava os épicos e recitavam de cabeça as histórias nas praças das cidades, acompanhados de instrumentos de cordas. Os aedos não escreviam, eles cantavam para lembrar e lembravam para preservar. Mas, assim, eu acho incrível que esses cantos viajavam de geração em geração e de cidade em cidade, nessa grande tradição oral. E, gente, eu não consigo superar essa diferença cultural que temos com os gregos antigos. Eu nem sei meu número de telefone, imagina os poemas épicos gigantescos que eles cantavam, né? É realmente algo a se admirar.
Mas de qualquer forma, vamos começar a falar um pouco sobre a Ilíada, que apesar de ser situada na Guerra de Troia, não é exatamente sobre a Guerra de Troia. E para decepção de muitos, a gente não vai falar de cavalo de madeira gigante coisa nenhuma. E essa informação é crucial, e muita gente não entende isso sobre a Ilíada. Ela é mais sobre Aquiles do que qualquer outra coisa. Bom, para contextualizar um pouco, esse épico se passa durante 51 dias, dentro de uma guerra que dura 10 anos, entre Troia e basicamente a Grécia toda. Sendo que a Grécia toda, nesse contexto, era chamada de Aqueus. E, gente, épico, para quem não sabe, é um termo técnico clássico para denominar poemas bem longos sobre glória, heroísmo e coisas assim. Tem toda uma teoria sobre as diferenciações de gênero e muita briga desde a antiguidade, mas não vamos tocar muito nesse assunto agora. Quem sabe em outra temporada. Então, continuando, dentre esses 51 dias, já no 10º ano do cerco à cidade de Troia, começa um conflito. O conflito central da história. E que, de certo modo, direciona a Ilíada ao seu trágico fim. Que é quando Aquiles, o maior guerreiro da Grécia toda, briga com Agamemnon, que era o líder da expedição e o rei de Micenas. Mas, gente, essa briga se dá por conta de Briseida, uma mulher feita prisioneira dos saques que os aqueus fizeram durante a guerra, e que é entregue como um troféu para Aquiles. Mas Agamemnon foi mais rápido e a rouba do guerreiro conhecido pelo seu calcanhar. Por birra, convenhamos. Mas esse fato acaba se tornando importante para o restante da história. E ofendido pelo rei, Aquiles se retira do combate e jura nunca mais batalhar por Agamemnon, por birra também. Mas o negócio, gente, é que sem Aquiles, os gregos definitivamente iriam perder. Aquiles era a única esperança dos aqueus, e os troianos, liderados por Heitor, iriam ganhar a guerra. Mas Pátroclo, divo incrível, toma para si a identidade de Aquiles e, usando a armadura do amigo, acaba sendo morto pelas mãos de Heitor. Eu acho essa parte muito pesada, sabe? Porque Aquiles, movido pela dor e pela fúria, quando ele volta da guerra, mata Heitor e faz um show de horror com o corpo dele. Ele simplesmente dá voltas ao redor da cidade com uma carroça, com o corpo de Heitor sendo arrastado pelo chão, de forma grotesca. Parece até uma cena de The Boys, sério. Mas o nosso Aquiles, em um momento de humanidade com o velho rei Príamo, que é o pai de Heitor, e que implorou pelo filho, devolve o corpo de Heitor para o pai. Mas assim, gente, tem muita coisa ainda, não dá para comentar tudo, e é gigantesco esse poema. Um adendo rapidinho é que aparecem muitos deuses no poema, como Zeus, aquele mesmo que faz uma pontinha em God of War, e eles são responsáveis pelas várias intervenções divinas na história. Ah, e outra coisa, no fim do poema não tem vitória, não tem a destruição de Troia, só tem a dor da perda. A Ilíada não é um épico de glória, mas um lamento sobre honra, destino e morte. E pior, no próximo livro, na Odisseia, descobrimos que Aquiles morre na Guerra de Troia, gente. Desculpa o spoiler, mas já tem mais de 2025 mil anos essa história, viu? Mas aquele diálogo que a mãe de Aquiles, Tétis, teve com ele foi certeiro, né? Ela deu a opção dele escolher a morte, mas conquistando a glória eterna, e cá estamos nós, ainda falando sobre seus feitos. E galera, agora vamos falar da Odisseia. Essa história tem outro tom. É sobre o retorno do rei ao seu reino e não é Senhor dos Anéis. Mas é tão bom quanto, viu? O retorno de que rei que estamos falando? Ué, de Odisseu, claro. Ou melhor, Ulisses, se você for da turma romana. E sim, Odisseu era rei também, igual a Agamemnon. E esse épico conta a história dos 10 anos que Odisseu levou para retornar para casa. Isso tudo depois de outros 10 anos de guerra que ele passou em Troia. Só de pensar que, de acordo com o Google Maps, um voo de aproximadamente 7 horas já bastaria para ele estar em casa. Quem sabe se ele tivesse pego as asas de Ícaro emprestadas. Mas enfim, durante essa jornada ele enfrenta de tudo. Monstros, tempestades, deuses irritados, feiticeiras, ilhas tentadoras e também decisões morais e dilemas de identidade. Dessa perspectiva, já podemos observar como Odisseu é diferente de Aquiles, né? Odisseu não vence pela força, ele vence pelas suas artimanhas, e inclusive
o epíteto de Ulisses no livro é Ulisses astuto ou Odisseu, filho de Laerte, enfatizando que ele é o herói da astúcia, do disfarce, da estratégia. Ele mente, engana, improvisa e sempre sobrevive. E, gente, cortando aqui rapidinho, epíteto é como um adjetivo para o nome de qualquer personagem. E sempre que o Odisseu é nomeado, vem junto dessa característica. Inclusive, cada um desses personagens tem vários epítetos e não só um. É bem legal, mas é isso. Pode continuar, Tainá. Mas então, enquanto Odisseu está na guerra e na sua jornada de retorno, sua esposa Penélope resiste em Ítaca, que é a terra-pátria de Ulisses. Ela recusa pretendentes e mantém viva a esperança de que seu amado esteja vivo e de que ele vai voltar. A Odisseia fala sobre o lar e também sobre identidade. Diante de todos os fatos, ficam alguns questionamentos. Quem somos quando estamos longe? Como voltamos a ser quem éramos? E será que ainda somos os mesmos ao chegar? Eu não diria que essas obras nasceram da cabeça de um escritor trancado num quarto com pena na mão. Para mim, fica óbvio que elas foram compostas para serem declaradas, cantadas a plenos pulmões. E é por isso que o papel do Aedo era quase sacerdotal, né? Ele não só narrava o mundo, ele trazia esse mundo à tona, invocando as musas para contar o que os olhos não poderiam ver. E olha que curioso, hoje a gente se preocupa com plágio, né? Com quem escreveu o quê e tudo mais. Mas vocês sabiam que na tradição poética grega, até muito tempo depois dos romanos, a arte poética era pura imitação? Ou como dizia Aristóteles, mimesis? Poesia era feita a partir da cópia, da tradição e da rivalidade. Ou seja, a arte era para repetir com seu próprio estilo. Então havia aí uma ideia de vou escrever isso, mas vou escrever melhor e ainda vou deixar bem claro de quem que eu tirei a ideia. Porque o valor estava na performance, na forma de dizer, e não na originalidade, como a gente entende hoje. E Homero, mesmo não existindo como pessoa ou sendo uma coletividade, era o modelo absoluto do épico e de diversos outros gêneros poéticos, e isso durante séculos. Ele foi referência de beleza formal, de estilo, até de educação, pois era pela arte dele que se educavam os poetas até o século do romantismo. E para os gregos antigos, ler Homero era como olhar no espelho e ver quem que eles queriam ser. E até hoje, muitos dos nossos heróis ainda carregam um pouco de Aquiles, e de Odisseu, e de Penélope, e de muitos outros. E no próximo bloco a gente vai discutir o impacto de Homero na cultura ocidental como um todo, pois a influência desse poeta invisível atravessou milênios. Fica com a gente que Homero Pop ainda tem muita Odisseia pela frente. A essa altura já deu para perceber que Homero não é só uma figura do passado distante, né? E mesmo com todos os debates sobre se ele existiu ou não, uma coisa que ninguém pode negar é que as histórias atribuídas a ele continuam vivas. E mais, elas moldaram boa parte da cultura ocidental atual e quase toda a literatura clássica. Na Grécia Antiga, as obras de Homero eram formas de se aprender valores como honra, coragem, sabedoria, fidelidade e respeito aos deuses. Seus poemas formaram gerações, inspiraram tragédias, comédias, filósofos e, de quebra, deram um pontapé inicial na literatura do Ocidente. Mas a coisa não parou por aí. A influência de Homero atravessou séculos e chegou até os nossos tempos, nos filmes, nos livros, nas músicas e até nas redes sociais. E é por isso que a gente criou o Homero Pop. Isso mesmo! E nos próximos episódios a gente vai mostrar como que essas histórias, personagens e temas continuam ecoando na cultura pop, às vezes de forma escancarada e às vezes meio escondidos. No segundo episódio, a gente vai descobrir como Homero aparece na música, desde a erudita ao MPB, desde o ABBA a Taylor Swift. E no terceiro episódio, vamos falar sobre as influências de Homero no cinema e na literatura, de 2001, Uma Odisseia no Espaço até Percy Jackson. E, gente, preparem-se para ver Aquiles e Odisseu de um jeitinho bem diferente. E no quarto episódio, a gente vai entrar no território da internet, galera. Fanfic e tudo mais. É a cultura do fandom que pega em cheio na galerinha da internet. Então, se você curte mitologia, literatura e cultura pop, ou simplesmente boas histórias, esse podcast é pra você. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe com os amigos e se prepare para os próximos episódios.
Lembrando que a indicação dos textos que nós usamos para referência na elaboração dos nossos roteiros estão na descrição, caso você queira se aprofundar mais no assunto. Continue aqui com a gente, porque a semana que vem tem mais, muito mais. Aqui no Homero Pop, a gente acredita que Homero nunca saiu de cena, ele só mudou de figurino.